presidente, vereadores, eu volto à carga hoje em relação ao SANEP. Eu estou estranhando um pouco, vereador Marcos Cunha, o silêncio do governo em relação ao SANEP. E por que eu digo isso? Porque outras vezes, quando a Câmara se manifestou em relação a pedido de auditoria ou anúncio de possível privatização, o prefeito chegou a chamar a coletiva da imprensa para dizer: não vou privatizar, não corre risco e tal. Ele não falou nesses termos, ele falou para não se criarem fantasmas, foi isso que a imprensa registrou e tal. Eu lembro que um dia, no mesmo horário que nós chamamos uma audiência pública, o prefeito chamou uma coletiva de imprensa. O que significa isso? Significa que o prefeito tinha preocupação de dizer: olha, eu tenho uma linha para o SANEP, eu não vou privatizar. Chegou a anunciar a tal da auditoria, chegou a anunciar. E se eu não me engano, eu posso procurar isso, seria até dezembro do ano passado, a auditoria, que não saiu. Olhando a RBS outro dia, uma matéria sobre a questão da água, né, a RBS tratou de fazer um paralelo do desperdício da água, né, mostrou canos estourados em Uruguaiana, mostrou em Pelotas, mostrou uma série de lugares. Aparece de novo o diretor-presidente do SANEP, Jacques Reiders, dizendo: não, exatamente assim, essas imagens eu tenho, aí não tem como desmentir, não tem como interpretar. Ele falou exatamente o seguinte: não há um centavo para investimento. Aí eu pergunto, e faço essa provocação, né, ao governo, enfim, a quem se preocupa com a autarquia. Se, é uma coisa lógica, se o SANEP não tem um centavo para investimento, e a cidade está crescendo, e existem, segundo o próprio diretor-presidente, mais de 100 quilômetros de canos que têm que ser trocados, porque é encanamento muito antigo, de ferro. Se eu tenho capa do Diário Popular que eu não vou deixar de usar enquanto não me derem uma resposta, o SANEP tem 2 anos de vida, e não foi desmentido pelo governo. Podia, não, isso é um exagero do jornal. Sim, mas então o governo tinha... A pergunta que eu faço é o seguinte: está ou não está comprometido o futuro do SANEP? E está ou não está comprometido o abastecimento de água em Pelotas? Essas são as duas perguntas. O governo tem que responder isso. Eu cheguei a dizer aqui que eu votaria a favor da taxa do lixo. Por quê? Porque o lixo é que está destruindo a capacidade do SANEP. Os contratos com o lixo, feitos durante o governo Fetter, estouraram o orçamento do SANEP para o lixo. E não há receita para o lixo específica. A receita para o lixo é tirada da água e do esgoto, que é o que a gente paga, que é o que todo mundo paga. Agora, ou vai haver um aumento da água e do lixo para poder investir e tapar os furos do SANEP, que vai ter, óbvio. Não é que o governo tem a culpa, não é, porque o uso... vai exigir, não tem como. A pergunta... E a semana passada, a gente falou em racionamento de água, não é porque vai faltar água em Pelotas como está faltando em São Paulo, não, a realidade é outra aqui, é outra. O problema é que a água que nós recebemos é tratada, ela não é água simplesmente retirada, assim como em São Paulo. Lá eles não têm mais de onde tirar a água, tem que trazer de longe. Aqui nós temos, mas não temos capacidade de investir para levar água tratada.
Bom, eu falo isso aqui, e em outras vezes, por um lado, eu até fiquei assim de bom, pelo menos o prefeito está preocupado com isso, né? Agora acho que há um acordo no governo, não se fala mais no SANEP. Esses dias eu acho que escapou do diretor-presidente da RBS. Não temos um centavo para investimento. Eu quero saber o que vai acontecer com esse crescimento da cidade e quando começar a dar problemas nesses encanamentos que têm que ser trocados, segundo o próprio SANEP. Cadê a auditoria do SANEP? São perguntas que estão no ar, estão sem resposta. Durante uma discussão recente aqui, um outro secretário, diante de uma fala como essa, o secretário disse o seguinte: não, o SANEP não tem essa realidade aí. O SANEP tem uma vida saudável, não sei o quê. Ele falou, tipo assim, não é verdade. Foi a discussão do IPTU. E por que tinha relação o IPTU com essa história da água, do SANEP? Porque o prefeito chamou lá os vereadores, todos os vereadores, e disse o seguinte: eu não mando a taxa do lixo, mas vocês me ajudem a aprovar o IPTU. Houve essa troca e a Câmara está bem, não passamos ainda pelo desgaste e por 13 votos a 8 se aprovou o IPTU, o aumento, a nova planta de valores do IPTU e, portanto, o aumento da arrecadação com o IPTU, né? Em perto de 30 milhões, acredito, que aumenta a arrecadação relativa ao IPTU. Só que o IPTU, nós vimos aqui depois, vai para educação, saúde e Câmara de Vereadores. Se eu não me engano, é 75% para a educação, 20% para a saúde e 5% para a Câmara de Vereadores. Foi esse o dinheiro que falou aqui o Sérgio, o menino aquele, o rapaz aquele que redige lá, que veio das explicações sobre o orçamento. Não vai para o SANEP. Então, o SANEP, o lixo, foi trocado pelo IPTU, o lixo é arrecadado pelo SANEP, o lixo está comendo 30 e tantos % do orçamento do SANEP, o SANEP tem problemas gravíssimos de investimento, chegando a dizer 0%, não tem dinheiro, dito pelo diretor-presidente em rede estadual, não tem dinheiro, e há um silêncio de cemitério nessa situação. O governo não fala nisso. Afinal, o SANEP é aquilo que falou o senhor Abel Dourado, ou é aquilo que fala o Jacques Raidens? E se é o que fala o Jacques Raidens, que é o diretor-presidente do SANEP, repito pela terceira vez, qual é o futuro do SANEP? Ou nós vamos esperar faltar água? Vamos esperar os canos estourar, não ter o que fazer? Vamos esperar ter que dizer para empresários que vêm para cá: olha, nós não temos dinheiro para investir em água. Ao mesmo tempo, nós temos uma lei aqui, a Lei 5.100, que isenta empresas por não sei quantos anos de pagar água, empresas que lidam com água. E tem um anúncio, eu quero finalizar com isso, eu queria até falar um pouquinho mais, mas não vou deixar para outro dia. Quero anunciar aqui, e gostaria até que os vereadores me ajudassem nessa discussão, nesse exame. Está vindo aí um exame na 5.100 para tornar Pelotas mais atrativo para empresas de fora. A Lei 5.100 é aquela que dá isenções de IPTU, de água e não sei mais o quê. Bom, eu quero saber se nós vamos aumentar ainda mais na questão da água, ou nós vamos retirar as isenções para poder o SANEP ter um pouco mais de dinheiro. Porque há quem diga: não, isso é um alarmismo, isso é um terrorismo. Bom, eu acho que isso é a lógica do que está acontecendo na cidade. Se quiser o governo ficar dando os ombros, pelo menos nós, Câmara de Vereadores, cumprimos nosso papel. Nós avisamos. Nós não podemos determinar, invista no SANEP. Agora podemos avisar, tanto a população que nós representamos, quanto o governo. Acho que isso também é parte do nosso papel. Obrigado.